Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje iniciaremos pelo capítulo 25 de Números, a adoração a Baal-Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que, dentre os seus homens, se juntaram à adoração a Baal-Peor. O israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salom, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram, no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. 3 pontos me chamam a atenção nessa narrativa. O primeiro é que o que fez o povo cair em tentação e adorar outros deuses foi a imoralidade sexual. Eles começaram a participar de sacrifícios com mulheres moabitas por conta dos seus ritos cultuais de prostituição. Foi a luxúria que atraiu a atenção dos líderes israelitas para os cultos de adoração a Baal-Peor. A luxúria é descrita como um desejo sexual intenso e descontrolado, que pode levar a uma busca por satisfação sexual de forma desordenada e irresponsável. E foi exatamente isso que aconteceu aos israelitas, a tal ponto de perderem o discernimento, ou seja, a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Um dos líderes, inclusive, levou uma mulher midianita para sua tenda na frente de toda a comunidade, até mesmo de Moisés. Essa atitude suscitou a revolta do neto de Arão, Finéias, que executou justiça com as próprias mãos, matando Zinri e a midianita Cosbe. Sabe o que eu aprendo aqui? Para tudo na vida deve existir equilíbrio. Deus não exigiu dos israelitas que vivessem em castidade, apenas fossem fiéis às suas esposas. Eles não precisariam se abster totalmente, mas também não deveriam se entregar desenfreadamente às inclinações sexuais, de maneira irresponsável, tomando para si mulheres estrangeiras. A fidelidade conjugal é uma virtude muito valorizada por Deus. Ele sabe que não é bom que o homem esteja só, por isso fez a mulher para auxiliá-lo e correspondê-lo. O casamento pode ser uma das maiores fontes de felicidade para o ser humano, desde que marido e mulher sejam tementes a Deus e tenham consciência plena de seu papel na relação. Cada um deve desempenhar sua função de forma plena, para que haja equilíbrio na relação. O temor a Deus e o amor entre eles
é o que garante a superação das dificuldades e uma vida plena de satisfação. Espaços não ficam vazios. Quando um dos dois deixa o espaço vazio, o outro vai em busca de algo que preenche esse espaço. O segundo ponto que me chama a atenção é a atitude de Finéias, quando executa o israelita e a midianita, pondo fim à praga que já havia matado 24.000 pessoas. E a lição que eu aprendo é que quando um homem se posiciona de forma corajosa, pode salvar uma nação inteira. E o terceiro ponto é quando um homem se posiciona, ele estabelece uma aliança com Deus. Quando ele zela por aquilo que é importante para Deus, como a família, o Senhor o abençoa e desvia sua ira de toda uma nação. Capítulo 26. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Vemos aqui que o Senhor ordena um novo recenseamento. E embora Corá e sua família tenham sido engolidos pela terra no episódio da revolta contra Moisés e Arão, sua descendência não foi extinta. Inclusive, os coraitas serão no futuro responsáveis pela composição de diversos salmos. A partir daqui, teremos a descrição de cada um dos clãs e tribos. Tenha um pouco de paciência, pois essa parte é um pouco extensa e repetitiva. Acompanhe até o final, pois a genealogia sempre nos ensina muito sobre impacto geracional. Versículo 12. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arodi, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; de Perez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Perez foram de Esrom, o clã Esronita; de Ramu, o clã Ramonita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram
De Tolá, o clã Tolaíta. De Puá, o clã Punita. De Jazube, o clã Jazubita. De Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram: de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram: os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã Gezerita. De Eleque, o clã Elequita. De Asriel, o clã Asrielita. De Siquém, o clã Siquemita. De Semida, o clã Semidaíta. De Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos. Teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ola, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita; de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo seus clãs, foram: de Imna, o clã Imnaíta; de Isvi, o clã Isvita; de Berias, o clã Beriaíta; e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Gezer, o clã Gezerita; de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Essa parte do recenseamento é sempre desafiadora de ler, mas ela nos mostra um fato interessante. Por mais que o povo fosse punido por sua desobediência e idolatria, ainda assim continuavam sendo prolíferos. Mesmo depois de morrerem 24.000 com essa praga e mais de 14.700 com a praga pela revolta contra Arão e Moisés, eles ainda representavam um contingente de mais de 600.000 homens, assim como eram quando saíram do Egito. Esse capítulo é bem extenso e nós continuaremos no próximo vídeo. Eu te espero na continuação do capítulo 26.